A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Baraque. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, e esse é o nosso curso de evangelização e discipulado de crianças com necessidades especiais. Nós estamos falando das crianças com deficiência mental ou retardo mental. Nós estamos conversando um pouquinho sobre essas crianças. Lembrando que essa aula vai estar dividida em 4 partes. Se você ainda não assistiu a primeira parte, assista a primeira parte, conheça um pouco mais dessas crianças. E agora nós vamos falar um pouquinho nessa aula sobre os desafios no aprendizado das crianças com deficiência intelectual ou retardo mental. Nós aprendemos já que essas crianças elas vão influenciar no seu aprendizado, esse retardo mental, essa deficiência intelectual, e nós vamos ver agora os desafios que essas crianças têm para aprender. Lembrando sempre, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa o teu like no final dessa aula, faça um comentário se gostou ou não gostou dessa aula. Isso é muito importante para tornar nosso canal relevante. Quem trabalha na inclusão, ele deve compreender que as crianças com necessidades especiais, elas possuem limitações, mas isso não quer dizer que elas não podem aprender ou se desenvolver. Então, se você, meu irmão, você, minha irmã, está trabalhando com essas crianças, nunca perca a confiança que ela pode se desenvolver, pode ter uma vida normal, pode ter conhecimento, pode ter autonomia. Isso é que nos move a trabalhar com essas crianças. Infelizmente, quem vai trabalhar na inclusão olha para essas crianças e acha que elas não são capazes, não acreditam nelas e não investem na vida delas. Então nós precisamos compreender o que nós vamos conversar, que são desafios, elas têm esses desafios, mas com dedicação, com metodologia correta, com acompanhamento, essas crianças podem se desenvolver. E isso é muito importante. Primeiro desafio dessas crianças é a dificuldade do raciocínio e compreensão. Então essas crianças elas têm muita dificuldade de raciocínio e compreensão, principalmente de coisas complexas, de raciocínio complexo. Então toda vez que você vai falar com essa criança, que o raciocínio é um pouquinho mais complexo, que a lógica precisa ser aplicada de uma maneira mais eficaz, lembre que essa criança ela vai ter essa dificuldade de compreender. Então, por causa dela ter essa dificuldade, nós aconselhamos você pegar conteúdos mais complexos e dividi-lo em partes menores, em colocá-los de maneira menor, partes menores. Então, se eu vou passar para essa criança um contexto com algo mais complexo, que Deus é Espírito, e um espírito não pode ser visto, que ele não tem uma forma definitiva. Então eu vou conversar com essa criança e vou dividir esse assunto em pequenas porções e ajudá-la a compreender. Mas uma coisa é bem importante para você entender nessa aula, que essas crianças vão ter dificuldade com compreensão de algo mais complexo, coisas que exigem um raciocínio maior, elas vão ter essa dificuldade. Você vai trabalhar com carinho e vai ajudar essa criança a superar essa limitação. Outra coisa, elas vão ter muita dificuldade com leitura e escrita. Então são crianças que podem ler, podem escrever, mas elas vão ter dificuldade no processo da alfabetização, do ensino da leitura e da escrita. Pastor, então o que eu faço com essa criança? Abuse do recurso visual. Então reforce o teu ensino com muita imagem, muita figura, muitas atividades com coisas visuais. Então se ela tem dificuldade na leitura, se ela tem dificuldade na escrita, eu vou reforçar o meu ensino com o visual, usar bastante recurso visual, e isso vai ajudar essa criança na melhor compreensão daquilo que está sendo ensinado, da palavra de Deus e no seu discipulado. Então isso é muito importante. Outra dificuldade que eles têm dificuldade de memória e atenção. Então eles vão ter muita dificuldade de guardar as coisas. Muitas vezes você vai ter de fazer o que então, pastor? Qual é a estratégia? Muita repetição. Então repetir conceitos, repetir princípios. Você vai trabalhar com paciência e com repetição. Sabendo nisso, se eu sei que o meu aluno tem problema de memória, tem problema de reter aquilo que está sendo ensinado, eu devo ter paciência para trabalhar para que ele possa reter aquilo que está sendo ensinado.
No caso da atenção, então você precisa entender que esse aluno ele vai perder facilmente a atenção. Então eu vou trazer esse aluno mais perto de mim, não vou deixar esse aluno perto de locais que tem movimento, como porta, janela. Então eu preciso entender, olha, o meu aluno tem dificuldade de manter a atenção, então vou usar estratégias para reter a atenção desse aluno. Então isso é muito importante. Olha que coisa interessante, quando eu conheço, eu consigo aplicar algo que vai ajudá-lo naquela deficiência, naquela dificuldade. Então eu preciso entender isso. Outra coisa que eles têm, dificuldade de autonomia e organização. Então, muitas dessas crianças, elas são muito dependentes do professor, do pai, da mãe. Elas têm dificuldade de autonomia. Então, pastor, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar essas habilidades, trazer atividades que vai motivar ela a ter autonomia. E outra coisa, a organização. Então, eu vou criar rotina para ajudar essa criança a ter uma organização. Muitas vezes ela não consegue se organizar. Então, numa rotina, isso vai facilitar muito. Então, olha como é importante conhecer da criança, saber as suas dificuldades e, ao mesmo tempo, nós vamos trabalhar para que ela venha se desenvolver por completo. Uma coisa importante dentro do Ministério de Inclusão, nas crianças do Ministério Infantil, é compreender que nós estamos fazendo a formação espiritual, mas mais do que isso, nós estamos formando essas crianças para a vida, ajudando elas na vida adulta a ter uma vida melhor. E como é que a escola bíblica infantil, como é que o trabalho infantil, o departamento infantil ajuda essas crianças? Desenvolvendo algumas habilidades que precisam ser trabalhadas. Então vocês vão ver que algumas habilidades dessas crianças precisam ser trabalhadas. E isso é importante para que nós consigamos ajudá-las melhor a ter uma vida adulta melhor, conseguir se desenvolver melhor. Que habilidades eu vou trabalhar com as crianças com retardo mental e deficiência intelectual? Primeiro, habilidade de comunicação. Então, muitas dessas crianças vão ter dificuldade na comunicação. Então, você vai trazer exercício, fazer atividades que vai promover o desenvolvimento da comunicação nessa criança, ajudar essa criança a se comunicar melhor. Então, primeira habilidade que nós vamos trabalhar com essas crianças, comunicação. Segunda habilidade importante, autonomia. Então eu disse para você que essas crianças muitas vezes se tornam muito dependentes dos cuidadores, dos pais, dos professores. Então nós vamos trazer atividades com essas crianças que vão promover a autonomia dessas crianças. Existem pessoas com retardo mental que na vida adulta são autônomos, eles conseguem se virar, eles conseguem fazer suas coisas. Por quê? Porque foram motivados à autonomia. E quando eu falo de autonomia, você vai perceber que às vezes a família também tem dificuldade na autonomia dessas crianças. Então são super protetores, com medo do bullying, com medo dessa criança sofrer alguma coisa. Então a família não permite essa autonomia. Então nós vamos trabalhar esse conceito de autonomia com a criança em sala de aula, com a família, ajudar a família a promover essa autonomia dessa criança. Outra habilidade importante, habilidade de socialização. Eu disse para você que essa criança ela possui um nível de desenvolvimento intelectual diferente com a sua idade, com as crianças da sua idade. Então, muitas vezes eles sofrem rejeição porque às vezes são infantis no comportamento, na maneira de agir, e as outras crianças não compreendem isso. Então você vai ajudar ela a socializar com essas outras crianças, vai ajudar as crianças do Ministério Infantil a compreender a necessidade daquele amiguinho e ajudá-lo também. Então esse processo de socialização é muito importante, trabalhar com essas crianças. E por fim, o desenvolvimento da vida cristã. Então, ensinar essas crianças que elas podem ser úteis dentro da igreja e dentro do reino de Deus. Então, ajudar essas crianças com retardo mental a ter um desenvolvimento de vida cristã. Então, ensiná-los a orar, ajudá-los na oração, ensiná-los a estar no culto infantil, participar dos cultos da igreja, ensiná-los a participar da escola bíblica infantil dentro da igreja local, mostrar para elas que elas podem cantar, que elas podem ajudar dentro da igreja,
igreja e ser úteis no reino de Deus. Então, trabalhar todos esse desenvolvimento de vida cristã. Lembrando sempre, é uma vida que precisa de um olhar especial, que tem uma alma, e essa alma também é eterna e precisa ser cuidada. Então, nós vamos trabalhar todas essas habilidades para ajudar essas crianças. Então, nós aprendemos na aula de hoje que essas crianças com deficiência mental ou deficiência intelectual, elas têm dificuldade no aprendizado, elas têm dificuldade na atenção, elas têm problemas de memória, e tudo isso pode ser ajudado, pode ser trabalhado com elas para melhorar. As habilidades que vamos trabalhar com essas crianças: comunicação, autonomia, socialização, acadêmicas, leitura, escrita e habilidades espirituais. Elas terem uma vida realmente com Deus, participando do trabalho da igreja e sendo úteis para o reino. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 8012, Centro de Treinamento Baraque. Deixa o teu comentário, deixa o teu gostei ou não gostei dessa aula, comente com outros, pode compartilhar. Nós pedimos para não compartilhar a apostila, mas essas aulas você pode compartilhar com outros e abençoar a vida de outras pessoas. Deus te abençoe, é muito bom ter você como aluno. Fique na paz do Senhor. Amém.